Estamos de volta com o Expresso CNN e chegou a hora do grande debate aqui no Expresso. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo no nosso país. E o nosso objetivo, todos os dias, em todas as edições do grande debate, é sempre apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você então construa a sua opinião, a sua forma de pensar. O ex-presidente Lula disse em entrevista à revista Carta Capital, abre aspas, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, fecha aspas. No mesmo dia, em uma live na internet, o presidente Bolsonaro disse, abre aspas, pessoas de direita tomam cloroquina, de esquerda, tubaína, fecha aspas. O presidente disse isso para defender um novo protocolo para o uso do remédio. Esse é o tema do grande debate de hoje. Os políticos estão preparados para enfrentar a pandemia e acalmar a população nesse momento? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje quem começa é você, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Pessoas erram. Erram em manifestações, em ações, em apoios, em oposições. Pessoas erram muito quando falam, inclusive, seja em palanques, em textos escritos, nas hoje famosas lives e até em mesas de bar. A frase dita hoje pelo ex-presidente Lula foi infeliz, inaceitável e equivocada. O ex-presidente pediu desculpas e se retratou, mas até aí ele errou. Não se pede desculpas a quem se sentiu ofendido. Quando erramos, pedimos desculpas. Ponto final. Presidentes da República, ao longo de nossa ainda recente democracia, erraram e acertaram. Sarney errou e acertou, Fernando Henrique errou e acertou, Lula, Dilma, Itamar, todos tiveram pontos positivos e pontos negativos durante seus governos. Alguns, obviamente, mais, outros menos. Feita essa introdução, é importante deixar algo bastante claro. Comparar a infeliz frase do ex-presidente Lula com as dezenas de infelizes frases do presidente Bolsonaro não faz o menor sentido. E a razão é simples. De um lado, temos a fala de um ex-presidente e do outro lado, a fala de um presidente em exercício. Portanto, respondendo à pergunta do primeiro tema do debate, se políticos estão preparados para enfrentar e acalmar a população na pandemia, temos que analisar e focar nossa análise, principalmente, se não obrigatoriamente, nos políticos que neste momento têm poder de mando, nos políticos que podem agir diretamente nas políticas de combate ao coronavírus. E nessa análise, eu acho que a gente não precisa de muito esforço para chegar à conclusão que o presidente Bolsonaro só errou. Desde o discurso da gripezinha, da falta de apoio ao isolamento social, do desrespeito a protocolos básicos de higiene, até a total e absoluta falta de empatia pela vida, a postura do presidente da República é muito ruim em todos os aspectos. A economia não vai bem e já não ia bem. A educação foi sucateada, a cultura abandonada, a política externa brasileira é motivo de piada. E, atualmente, as ações do governo federal para combater a pandemia, quando elas existem, não podiam ser mais ineficazes. Todos nós estamos sujeitos a erros, mas, nesse momento, quem não pode errar, ou pelo menos deveria errar menos, é quem lidera a nação, é quem comanda a nação. E essa pessoa é Jair Messias Bolsonaro. A discussão que tomou conta das redes sociais no dia de hoje sobre qual frase foi pior, se a do ainda bem que temos um coronavírus ou quem é de direita toma cloroquina e de esquerda toma tubaína, é completamente descabida. Mais do que isso, essa discussão entra no jogo, na verdade no perigoso jogo, de se antecipar uma disputa eleitoral que, está há anos de acontecer e,
durante uma pandemia e durante o combate a uma pandemia, sequer deveria estar sendo discutida. Com todo respeito à pessoa e à história do ex-presidente Lula, pouco importa nesse momento sua fala. A única comparação que posso fazer da frase do presidente Lula com a frase do presidente Bolsonaro é que as duas estão erradas. O que realmente importa agora são as ações, omissões e possíveis crimes cometidos pelo atual presidente da República. Caio, suas primeiras considerações agora, por favor. Bom, vamos retomar aí essa fala deplorável, né, do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Isso é mais uma evidência, né, de que o maquiavelismo político do ex-presidente supere muito o seu falso amor pelo povo brasileiro. Né? Como diria o falecido e saudoso poeta, Lula é gente, mas não é gente como a gente. E essa diferença de caráter transborda das falas desse criminoso ao longo das suas décadas de vida pública. Ainda nos anos 70, o Lula não escondia sua admiração por tiranos assassinos e por monstros morais. Che Guevara, pela sua dedicação à causa, né? Mao Tse-tung, pela sua luta, e Hitler, por sua disposição, força e dedicação. Eu trago aqui para o espectador da CNN uma citação de Lula sobre o ditador nazista, abre aspas, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de tentar fazer alguma coisa. É nítido o entusiasmo do Lula por ideias totalitárias e pela extinção da divergência de ideias. Não à toa, ele celebrou a corrida eleitoral de 2010 com a seguinte colocação: pela primeira vez, não vamos ter um candidato de direita na campanha. Não é fantástico isso? Vocês querem conquista melhor do que numa campanha nesse país a gente não ter nenhum candidato de direita? Cadê a pluralidade democrática? É irônico observar que os efeitos reais do lulopetismo, eles caminham aí na contramão desses desejos hegemônicos do ex-presidente. Na última pesquisa, Jair Bolsonaro e Sérgio Moro somaram 45% das intenções de voto no primeiro turno. Há muitas provas aí de que Lula é um entusiasta da dominação política. Ele arquitetou com seu partido, o Partido dos Trabalhadores, um projeto criminoso de perpetuação no poder, com dinheiro de propina e corrupção. Ele enriquecia aliados, comprava apoio no Congresso e financiava campanhas milionárias dos seus correligionários e cúmplices. Claro que eu estou falando aqui do Mensalão e do Petrolão. Bom, por seus desmandos, o Lula responde aí a várias ações judiciais. Ainda assim, teve a desfaçatez de dizer a plenos pulmões, isso em 2016, hein, pessoal, no auge da Lava Jato. Se tem uma coisa que me orgulho, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu, nem dentro da polícia, do Ministério Público, da igreja e do sindicato. E o Lula é tão arrogante e tão egocêntrico que ele se esqueceu de uma alma muito, mas muito mais honesta que cruzou o seu caminho em 2004. Um faxineiro que encontrou $10 mil no aeroporto de Brasília e fez questão de devolver para o dono, que era um turista suíço. Ao ser recebido pelo ex-presidente, o faxineiro recebeu uma lição de malandragem. O Lula disse que não seria desonesto ficar com o dinheiro. O cara achou, não tem dono. Está gravado isso, rede nacional. Mas a justiça já comprovou que Lula, além de malandro e de mentiroso, é criminoso. Em 2 processos, o ex-presidente já foi condenado em segunda instância, certo? Então é aquela etapa judicial que encerra o exame das provas. No caso Triplex, Lula foi condenado a pena de 8 anos e 10 meses de cadeia. No caso do sítio, a sentença fixada é de 17 anos e 1 mês de prisão. Os crimes são corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Claro, o Lula cumpriu só 580 dias da pena, né? Porque o STF, de fato, se tornou um balcão de atendimento aos interesses dos ricos e poderosos. Mas sair do cárcere não faz do Lula um homem livre. Ele é mais um criminoso solto no país da impunidade. O consolo para o cidadão de bem é que pelo menos a lei da ficha limpa ainda não foi rasgada nesse país. E essa lei torna a gente como Lula inelegível em razão dos seus crimes. Só que de que adianta a justiça provar e atestar que um homem é um bandido se parte da imprensa ainda o trata como uma voz a ser respeitada no debate público? O Lula é muito mais um criminoso do que um político. Eu sei que não parece, mas ele ainda está cumprindo pena, inclusive.
E ainda assim, aqui estamos nós aqui, comparando as frases de um corrupto condenado com as frases de um político que preside um governo sobre o qual não paira nenhuma acusação por corrupção, como se essas figuras públicas, Lula e Bolsonaro, fossem moralmente equivalentes. Não são, de jeito nenhum. Vamos então para o debate. Augusto e Caio, por favor. Bom, o debate hoje não é definitivamente sobre o Lula. Então, se meu debatedor estava na expectativa de que eu entrasse nesse tema fazendo uma defesa do presidente Lula, eu não vou fazer por duas razões. A primeira é que não é o tema do debate e a segunda é que eu entraria num discurso e num debate muito, digamos assim, acalorado, desnecessariamente nesse momento. E, de acordo com a minha fala final, eu prefiro focar na figura e nas ações de políticos em relação à pandemia. Eu poderia também citar aqui fala sobre torturadores recentes, que o atual presidente da República se gaba em elogiar, mas volto a dizer, o tema do debate não é esse. Então vamos falar sobre ações de políticos em relação à pandemia. Estamos há 6 dias sem um titular na pasta do Ministério da Saúde. Temos um ministro interino que há pouco mais de 1-2 horas, o presidente Bolsonaro disse que vai ficar um bom tempo por aí como interino. No dia que tivemos mais de 1.000 mortes, 1.170 mortes no dia de ontem, foi exatamente este o momento que o nosso presidente optou por fazer a piadinha numa live da tubaína e da cloroquina. Portanto, volto à minha fala inicial, comparar as falas atuais do presidente da República com as falas de um ex-presidente da República ou de um político que não tem atuação nesse momento, não faz o menor sentido, porque existe um abismo de poder de ação entre o presidente da República e políticos que não têm mais cargo. Um faz, o outro no máximo opina, palpita. Tivemos hoje ainda. Então, eu estou aqui relacionando os atos do atual presidente em relação ao combate da pandemia. O presidente, ao mesmo tempo que flexibiliza o uso de hidroxicloroquina nas etapas iniciais do contágio de coronavírus, introduzindo sim um protocolo novo de saúde, afirma, confessa que não há nenhuma eficácia científica que comprove o uso benéfico dessa medicação. Veja que os atos desta semana, alguns do dia de hoje, mostram, e respondendo sim à pergunta do debate, que os atuais políticos, especificamente do governo federal, que têm sim o poder de diretrizes e de políticas para salvar a população, têm feito justamente o contrário. E aí, para deixar o nosso dia ainda mais triste, nós temos uma frase do ministro Paulo Guedes em relação à renda básica emergencial, que teve gente que não recebeu os R$600 até agora, os primeiros R$600, não a segunda parcela. A proposta dele é de abaixar para R$200 nos próximos meses, isso. R$200 para uma família sobreviver. Então, enquanto o presidente faz piada, enquanto o presidente não nomeia um ministro da Saúde, enquanto o presidente cria protocolos médicos sem eficácia, ainda temos a parte econômica do governo que oferece agora para a população R$200 para sobreviver. É sobre isso que eu quero debater. O presidente Lula não é mais presidente. Não será mais. Muito provavelmente sequer candidato a nada. Essa página da história está virada. Vamos pensar para frente. Vamos pensar em como salvar vidas. Vamos pensar em como fazer desse governo um governo pragmático, um governo atuante. Essa é a proposta que tem que ser feita no debate. Bom, doutor, você não controla o debate, né? Muito menos as minhas falas. Eu queria lembrá-lo aí que há políticos de situação, aqueles que estão no governo, e há políticos de oposição, certo? Infelizmente, né, a imprensa nacional, setores da imprensa e muita gente ainda trata um criminoso condenado por corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro como uma voz política a ser considerada no debate público. Enquanto isso acontecer, nós, infelizmente, vamos ter que tratar desses assuntos, por mais desagradável que seja. Até porque a gente está falando de um político que se autodenomina, num delírio de grandeza, uma ideia, né?
E aqui eu acho importante a gente falar, tratar um pouco do que você falou, né, dessa questão de não ser cabível comparação, esse tipo de coisa. Existe a figura da afetação de imparcialidade, né, que é você dar aí um peso equivalente a situações distintas e completamente desproporcionais. E muitas vezes essa desproporção ela beira a desonestidade intelectual, como é o caso da comparação proposta nesse debate. Olha só a diferença de uma frase. Quem é de direita toma cloroquina, de esquerda tubaína. O presidente fez troça com a politização dessa medicação, usou uma rima. Eu, particularmente, não gosto dessa forma de se comunicar, mas isso é infinitamente diferente, né? Mas muito diferente do que dar um tom de comemoração, de celebração, de entusiasmo com a pandemia, né? Vale a pena que lê de novo. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem, né? Esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem que o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises. Essa última parte é muito importante, apenas o Estado é capaz de dar soluções a determinadas crises, né? Pessoas com inclinação autoritária, como é o caso do presidente Lula, isso ficou demonstrado na minha primeira fala, elas preferem moldar a sociedade aos seus valores políticos, aos seus valores pessoais. Eles admitem até a morte em larga escala como ferramenta de persuasão política e de controle social. Esses são os comunistas, os socialistas, os fascistas, os nazistas e por aí vai, toda a sorte de totalitários e tiranos. Muito do nosso debate aqui na CNN vai no sentido de controlar, de fiscalizar esses ditadores enrustidos que habitam a nossa democracia. E aqui é muito importante, se abordou a questão dos R$200, dos R$600. A questão que se coloca é óbvia, quem que financia o Estado? Quem financia o Estado é o indivíduo, que é o único gerador de riqueza. Seja como autônomo, seja associado na forma de empresas, né? A gente tem aqui que ou o dinheiro vem de um CPF, ou vem de um CNPJ, ou vem de endividamento do Estado, que em última análise é bancado pelos cidadãos da nação, né? O Estado brasileiro, eu estou vendo aqui, ele tributa 35% do PIB nacional. Né? A gente já falou aqui que os impostos federais, eles ultrapassam 1 trilhão e 500 bilhões de reais. É muito dinheiro. Ainda assim, o déficit público projetado para esse ano, antes da pandemia, era de 124 bilhões de reais. A Secretaria do Tesouro já fez uma projeção aí de déficit fiscal na casa de 600 bilhões de reais. Então, de onde vai sair esse dinheiro? Quando você pega a proposta de orçamento de 2019, só a Previdência Social comia mais de 50% dessa verba, mais de 760 bilhões. O Brasil gasta em previdência 3 vezes mais do que saúde, educação e segurança pública, que somam aí 15% das despesas. Então, esse é o estado das coisas aqui no Brasil. Não é fácil bancarizar dezenas de milhões de pessoas numa situação emergencial. É um grande desafio. Não é fácil conseguir flexibilizar as regras trabalhistas, permitindo usar os fundos do seguro-desemprego para cobrir uma parte dos salários. Não é fácil, não é? E o que a gente tem aqui é justamente um ex-presidente corrupto, condenado, que fica colocando em xeque as políticas liberais, que incluem austeridade fiscal, que são a única salvação para um país que está à beira de quebrar. 1 minuto para cada um antes do segundo tema. Augusto, por favor. Eu vou ler uma decisão de hoje do Superior Tribunal de Justiça do STJ, um habeas corpus decidido pelo ministro Schietti, que é, para mim, uma das mentes mais brilhantes do tribunal. Uma deputada estadual do Pernambuco tentou flexibilizar as regras do isolamento e o ministro Schietti falou o seguinte: a situação vem se agravando e provavelmente dias piores ainda virão em alguns centros urbanos, cujas redes hospitalares não são capazes de atender a demanda crescente por novos leitos. Boa parte dessa realidade se pode acreditar ao comportamento de quem, em um momento como esse, deveria deixar de lado suas opiniões pessoais, seus antagonismos políticos, suas questões familiares e suas desavenças ideológicas, em prol da construção de uma unidade nacional. E termina o ministro Schietti dizendo o seguinte: peço escusas ao jurisdicionado, no caso a deputada, por dizer certas coisas que escapam da moldura estritamente jurídica da questão colocada nesse habeas corpus, mas que formam, a meu sincero aviso, o pano de fundo que justifica pretensões como a que ora se rejeita. E finaliza o ministro. E ante a um aparente recesso de razão, não cabe o silêncio obsequioso. Caio?
Eu não entendo realmente como isso se relaciona ao debate, mas já que a gente está tratando ele está falando do presidente, cara. Não sei se você entendeu, ele está falando do presidente. Você não conseguiu interpretar, mas ele está falando do presidente. Já que a gente está tratando da forma como os políticos lidam com a pandemia, vamos retornar aqui um pouquinho para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Afinal de contas, hoje, que cumpre elogiar, né, o governo paulista por ter anunciado aí a contratação, o aluguel de 4.500 leitos hospitalares da rede particular, entre eles 1.500 leitos de UTI. Eu, nos últimos tempos, doutor, tenho visto aí você, por várias vezes, falar para a gente que você desejaria estar errado em relação às ideias que você defende aqui. E nos últimos 2 debates você fez uma insinuação de que eu havia transmitido uma informação incorreta para o espectador da CNN ao declarar perentoriamente que o sistema de saúde da cidade de São Paulo não estava colapsado, inclusive citando dados do Conselho Federal de Medicina, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e também do Cadastro, né, Nacional das Empresas de Saúde Pública. Portanto, o fato do governo paulista, nesse momento, contratar 4.500 leitos significa, obviamente, que esses leitos estão ociosos. A gente tem uma série de instituições privadas de saúde já recorrendo à MP que permite aquela flexibilização na remuneração dos seus trabalhadores e, mais importante de tudo, 1.500 leitos de UTI do setor privado contratados pelo setor público, comprovando aquilo que eu venho reiteradamente falando para o espectador da CNN. O sistema de saúde de São Paulo, incluídos os leitos públicos e os leitos privados, que podem sim ser utilizados pelo poder público de acordo com a lei da pandemia e de acordo com contratações entre setor público e setor privado, eles estão funcionando. Então, é uma oportunidade aí de você se retratar e admitir que, de fato, o secretário de Saúde estava equivocado e transmitiu uma informação errada para o cidadão. Não tem retratação, mas faço votos de que isso dê certo. Vocês podem voltar a esse assunto se quiserem nas considerações finais, mas vamos então agora para o segundo tema. Os presidentes do Flamengo e do Vasco se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta, o retorno do futebol e a possibilidade dos treinamentos acontecerem no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A aproximação dos 2 times cariocas com o governo federal tem o apoio do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. O nosso segundo tema é hora de voltar com o futebol no Brasil? Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Bom, eu sou apaixonado por futebol, é um tema difícil aqui de falar, vocês vão ver a conclusão da minha fala. Mas vamos lá, o governo federal agora apela para uma das maiores, se não a maior paixão do brasileiro, né? O futebol. Sabendo que uma proposta, por mais sem pé nem cabeça que seja, possa ter algum tipo de apoio popular, o presidente mexe, então, com o coração, inclusive com o meu, de milhares de torcedores, acenando com uma possível volta dos campeonatos de futebol no nosso país. A pergunta é bastante clara. É hora de retomar o futebol? Gente, a resposta não podia ser mais óbvia. Não é o momento de retomar os campeonatos de futebol. Fazer isso agora nos coloca na mesma categoria de ditaduras como o Turcomenistão, a Nicarágua, a Bielorrússia, que sequer interromperam os seus campeonatos locais durante a pandemia. Agora, eu já falei isso várias vezes, é hora de salvar vidas. É hora de pagar os famosos R$600 para quem ainda não recebeu. É hora de garantir que a segunda parcela desse pagamento chegue aos mais vulneráveis. É hora de salvar trabalhadores autônomos, micro e pequeno empresários e garantir o emprego de milhões de brasileiros. Vamos voltar para o futebol. Outros países que já têm uma curva descendente no contágio da Covid-19 ensaiam uma volta gradual de seus campeonatos. Mesmo assim, essa decisão está longe de ser generalizada. O campeonato francês, por exemplo, declarou já sua temporada encerrada, dando o Paris Saint-Germain, que é um time que eu nem gosto tanto, como campeão por antecipação. A justificativa do governo federal aqui do Brasil é de que empregos relacionados ao esporte precisam ser mantidos e de que jogadores de futebol, jogadores de futebol por serem jovens e atletas, assim como o presidente uma vez alegou que seria, estão sujeitos a menos complicações produzidas pelo vírus. Gente, é importantíssimo lembrar que futebol não se faz apenas de 11 jogadores, 2 times e uma bola. São milhares de pessoas que trabalham direto ou indiretamente com essa atividade. Roupeiros, massagistas, gandulas, técnicos, árbitros, todos esses com família,
Alguns provavelmente residindo em habitações compartilhadas com outras pessoas, certamente algumas dessas pessoas idosas ou pertencentes a algum tipo de grupo de risco. E por mais que se implementem medidas para tentar, de alguma forma, mitigar o contágio do vírus, na Europa eles estão fazendo isso. Estádios vazios, jogador reserva sentado com um espaço mínimo entre um e outro, o uso de máscara e até uma proposta da CBF eu achei ótima, desinfetar as bolas. O fato é que o futebol é um esporte de contato. Né? Eu não preciso trazer aqui nenhum estudo científico, modelo matemático, para afirmar que os jogadores se tocam, se batem, cospem, suam. Então, a possibilidade de contágio, caso algum desses jogadores teste positivo para a Covid-19, é gigantesca. Né? Então, a proposta do governo federal, neste momento, ela é mais do que arriscada, ela é mais do que responsável. É a típica jogada para a torcida. Caio? Bom, eu não domino tanto o futebol quanto meu colega, o doutor Augusto. Eu sei que ele eu jogo muito mal, eu só gosto de futebol. Eu não jogo há muitos anos e quando eu jogava mal também, viu, doutor? Então, temos isso aí em comum. Mas, de novo, essa é uma questão que depende de muitas variáveis, né? A retomada dos jogos, principalmente aquelas que o doutor colocou aqui, né? Os protocolos de distanciamento social e a possibilidade ou impossibilidade deles, né? Na Bundesliga, eu acho que você fez uma menção indireta aí, né? O campeonato alemão, eles tentaram criar aí uma orientação para impedir, né, que nas comemorações os jogadores de futebol se abraçassem ou, enfim, tivessem algum tipo de contato, mas aí no calor da emoção, mesmo com os jogos sem torcida, eles acabavam tendo algum tipo de contato. Óbvio que não foram punidos em razão disso, até porque são hábitos difíceis, né, da gente se livrar, né, a comemoração pelo alcance do objetivo do jogo, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma ideia que ela pode ser aventada, principalmente se a gente estiver falando em jogos sem torcida, né? Se for possível fazer aí, não é a quarentena, né, que a gente fala em esporte, é a concentração, né, doutor? Então, concentração dos jogadores saudáveis, com um monitoramento constante da sua saúde, porque eu realmente entendo que, no caso das ligas esportivas, você tem as receitas presenciais, né? Então, portanto, o ingresso, né, aos estádios de futebol, esse tipo de coisa, isso vale, claro, para qualquer outro esporte também, mas você também tem as receitas a partir da divulgação, né, principalmente a TV, internet, patrocinadores. Então, isso seria uma forma aí de mitigar os efeitos danosos da paralisação econômica nesses jogadores, inclusive contando aí com o fato de que, lógico, a gente não faz associação aqui com o porte atlético, isso não tem muito a ver, mas o fato de que a letalidade do vírus, ela cresce exponencialmente conforme o grupo etário e atletas costumam ser pessoas muito jovens, portanto, um pouquinho deslocadas aí desse grupo de risco, especialmente porque a grande maioria deles não possui nenhuma comorbidade, né, como obesidade, hipertensão, esse tipo de coisa. Agora, um outro fator que eu também queria trazer aqui, que eu acho fundamental nessa conversa toda, e isso independe de diálogos entre a presidência da República, o governo e as entidades esportivas, é a anuência dos próprios atletas. Eu acho que isso é um fator determinante. Aquele atleta que não se sente confortável em se expor a esse risco, ele tem que ter a sua vontade respeitada, e aqui eu acho que é um elemento determinante para isso. Da mesma forma, se grande parte dos atletas, a maioria dos atletas, ou a quase totalidade dos atletas, se sentirem confortáveis em praticarem o esporte e retornarem aos trabalhos, eu acho que aí a gente tem uma margem, né, de atuação para que essas empresas esportivas, de fato, aí usufruam dessa fonte de renda, ainda que não seja o cenário ideal. E vamos lembrar, né, que, sinceramente, é muito mais fácil uma pessoa contrair Covid, por exemplo, numa aglomeração no transporte público ou mesmo numa fila de supermercado, do que num jogo de futebol, num campo muito amplo, com os seus atletas. Então, aqui, de novo, é uma questão para ser analisada caso a caso, sem preconceito e sempre tentando minimizar os impactos nocivos dessa pandemia na nossa saúde e na nossa economia. Apareci aqui apenas por causa do tempo. O Caio falou que não entende muito, mas fala bastante de futebol, então vamos pro jogo. Vai lá. Eu fui pegando carona aqui na fala do doutor. Eu estou apenas de espectador aqui. Vamos lá, arquibancada. Vai, Augusto. Os argumentos finais já? Não, esse debate, daqui a pouquinho os argumentos finais, então, ainda temos tempo, mas então, por causa da divisão, uma divisão igualitária. Pode ser 1 minuto para cada um agora, antes dos argumentos finais, concordam? Claro. Então, vamos lá. Você vai pedir... Não, Caio, só fala
discordo pouquíssimo dela. Inclusive, não, essa Você está louco para voltar ao campeonato? Não, essa abordagem, não, eu estou. No fundo eu estou, mas eu sei que não pode. Essa tua abordagem dos atletas não passou pela minha cabeça e faz todo sentido. Os atletas têm que topar isso, porque o que nós vimos até agora são presidentes, obviamente, interessados no farto dinheiro que vem da transmissão dos jogos, dos patrocínios, etc. E, obviamente, dos ingressos, mas se bem que ingresso agora só falta também eles quererem começar o campeonato com estádios cheios. Mas os atletas, realmente, eu tinha que ter passado pela minha cabeça e não passou. Os atletas têm que topar. Será que os atletas querem correr esse risco? Porque, mais uma vez, atletas moram com famílias, moram com pessoas, eventualmente, dentro do grupo de risco. E aí a única parte que eu vou discordar de você é que eu acho assim, o contato de jogadores de futebol entre um jogo, eu acho que é maior, não sei se tem algum estudo que comprove isso, mas a prática me diz que é maior do que dentro de uma aglomeração, dentro de qualquer coisa, porque as pessoas se batem. Então, eu acho sim que a gente corre um risco, agora, tirando todas as coisas mais leves que nós tratamos nesse debate, eu acho que há um risco grande de um contágio exponencial dentro de times, o que seria uma catástrofe até do ponto de vista de imagem do país. Sim. Bom, aproveitando aí o ensejo, já que a gente está falando de esporte, eu vou retomar aqui também outro denominador comum nosso nos debates, doutor, que é a questão dos parques públicos, né? A gente já falou aqui que a própria OMS reconhece que o sedentarismo ele aumenta em 30% as chances de risco de morte. Então, portanto, isso vem associado com as outras comorbidades que eu já falei, né? Obesidade, hipertensão, até mesmo câncer. Né? Existe uma correlação direta entre exercícios e essas doenças crônicas. Então, eu acho que uma das possibilidades aí de flexibilização, de retorno à normalidade da vida que já poderia ser aventada por grande parte das autoridades públicas, sejam elas municipais ou estaduais, embora também haja parques federais, é justamente a abertura de parques com alguns protocolos de distanciamento social, de repente alguma restrição ao trabalho dos ambulantes, mas para facilitar que as pessoas se exercitem. Né? Claro, isso pode prejudicar um pouco a questão do isolamento social, mas a gente tem uma população que está sedentarizada, com certeza os casos de depressão estão aumentando, a gente sabe que isso pode degringolar para uma tragédia humana aí, em termos de suicídios, isso associado já à perda de renda, e a gente quer evitar isso o máximo possível. Então, dentro desse tópico do esporte, eu queria deixar registrado que eu realmente não enxergo motivos para a gente não fazer a abertura de parques aqui em São Paulo. O Parque do Ibirapuera seria um exemplo típico. Na nossa ordem de todos os dias, hoje os argumentos finais começam com você, Caio, então, por favor. Bom, eu queria retomar aí de novo a questão do primeiro tema em relação à frase infeliz do presidente Lula. É muito fácil você se colocar agora como um mero comentarista da realidade brasileira, sendo que você esculpiu ela, né, ao longo não apenas dos seus 2 mandatos, mas também do mandato e meio da sua sucessora. Né? Os desvios aí da saúde, com regras de contingenciamento e não utilização da época, né, da CPMF destinados à saúde, eles são da ordem de mais de 240 bilhões de reais. A gente sabe muito bem que o Partido dos Trabalhadores ele criou uma cleptocracia que assaltou os cofres públicos, né, e colocou o Estado a serviço de um projeto criminoso de perpetuação no poder. A gente sempre tem que estar vigilante a isso, porque, como diria um famoso político conservador americano, a nossa liberdade ela está só a uma geração além de nós. Augusto, por favor, seus argumentos finais. Eu vou pegar o gancho do futebol para voltar ao primeiro tema. Me assustou bastante no dia de hoje a reação, tanto nas redes sociais como entre políticos, nos grupos de WhatsApp, a fala bastante infeliz do ex-presidente Lula. O Fla-Flu parece ter voltado. O Fla-Flu das eleições, o Fla-Flu da disputa política, hoje eu senti ele voltando. E é a última coisa que a gente precisa neste momento. Eu venho falando aqui desde o primeiro debate, ou pelo menos o segundo, que é o momento de, pelo menos, tentar deixar esquecida ou deixar adormecida este tipo de disputa partidária, ideológica, para pensar no bem maior que é a vida e no combate à pandemia. Então, eu queria deixar a seguinte mensagem hoje. A eleição acabou. O kit gay não existe. Né? Coronavírus não é uma gripezinha. Muito pelo contrário. É um vírus que mata.
mata muito. Então não vamos voltar àquele tempo daquelas discussões sem sentido nas prévias das eleições. Vamos vencer essa pandemia. Obrigada, então. Augusto, boa noite, até amanhã. Boa noite. E Caio, boa noite, até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Na verdade, até segunda-feira. Como assim? Pois é. Olha só! Então pronto, fui avisada, agora até levei um susto. Falei, será que errei o dia no calendário? Por isso você está mais sorridente hoje, é Pois isso? é, exatamente, né? Quem disse que eu vou me sujeitar aí às arbitrariedades aí do governo do estado e da prefeitura? Então tá bom, até segunda-feira, é isso? Tchau, até segunda. Tchau. Então, até segunda-feira, mas amanhã tem sim o grande debate. Aliás, em 2 horários, de manhã cedinho, no Novo Dia, você acompanha o debate na mediação do meu colega, o Reinaldo Gotino, com a participação dos doutores Tiago Anastácio e também Gisele Soares.